Será que Jesus Cristo veio ao mundo para ensinar a prática de mais uma religião? Bem, eu discordo, porque quando Jesus chegou a esta terra, com certeza já havia várias religiões pelo mundo afora. Inclusive no local onde ele nasceu, né? Em Israel, Belém, ele era o Nazareno. E se nós lermos com atenção os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver que Jesus não se preocupou em ensinar nenhuma prática religiosa. Mas ele falou da verdade e ele veio mostrar o sentido real da lei mosaica do Antigo Testamento, o Antigo Pacto. E aí bateu de frente com os religiosos que estavam ali há muito tempo já, que tinham o domínio sobre o povo, porque religião é isso. A religião, todas as religiões são assim, tem um líder, tem um chefe, tem um bispo, um guru, um xamã, alguém que quer ter, né, o domínio sobre as pessoas para ensinar, para ser o grande, para ser o reconhecido. Como tinha os escribas, fariseus, saduceus, os herodianos, né? Tudo eram grupos religiosos, sendo que os herodianos era mais partido político. Mas os fariseus gostavam de ser chamados rabi, né? Mestres. Eram os mestres, intérpretes da lei. E todo mundo tinha que beijar a mão deles, né? Por assim dizer. E Jesus veio ensinando a adoração ao Pai. Em Mateus 23 ele diz que um só é o vosso mestre, a ninguém chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo, e todos vós sois irmãos. Né? E isso incomodou muito aquela religião farisaica. Mas Jesus ensinava nas praças, no barco. Ele ia ao templo também, mas dava muita confusão. Várias vezes foi expulso do templo, porque a doutrina dele não agradava, porque os religiosos da época achavam que ele estava querendo tomar o lugar deles, né? E religião é isso, é horrível religião, porque é aquela disputa de poder, né? De liderança, de quem manda. Então, não sei. Eu sei que muitas pessoas vão discordar de mim porque falam, não, porque a religião não é isso, a religião é uma coisa muito boa. Mas eu não sei. Pelo que eu tenho visto de religião, a religião ela é responsável por vários preconceitos, por lá, haja vista que lá na Palestina nós vemos que tem judeus, cristãos e muçulmanos, os três em guerra, um combate o outro. Então isso é religião. E Jesus não falou de religião, ele falou da prática, ele veio trazer o evangelho que é a vida verdadeira diante de Deus. João 1,17 diz, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. É isso que ele veio ensinar. Não religião, meramente religião. Então, eu olho com muita tristeza, muita decepção, o tal do cristianismo. Jesus não ensinou cristianismo, nem os apóstolos que o seguiam, nem a igreja que nasceu no livro de Atos dos Apóstolos, né, no Novo Testamento. Nós vemos que em Atos capítulo 11, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Esse nome cristão não nasceu no seio da igreja dos discípulos de Jesus. Eles foram chamados por alguém, veio de fora isso aí, né? E nos 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, eu não vejo a preocupação nenhuma daquela igreja, né, recém-nascida, recém-inaugurada. A gente não vê nenhuma preocupação deles de arrumarem um nome para eles. Pode ler Atos dos Apóstolos, que eu acho um livro formidável, sensacional, muito ensino ali para a gente.
E a gente vê que os irmãos ali eram chamados de irmãos, igreja, discípulos. Não é? Então eles não tinham essa preocupação. A preocupação deles qual era? Obedecer à ordem de Cristo, que era divulgar a sua doutrina, os seus ensinamentos. Mas não havia essa preocupação de montar uma religião. Tanto é que não tinha um local, um endereço certo, né? Um endereço formal de onde a igreja se reunia. Iam no templo, capítulo 3 de Atos fala que Pedro e João iam à oração, né? No templo, a hora nona. Mas isso é porque tinha o templo. Hoje não tem mais templo. E ainda mais hoje, nos nossos dias, essas pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãos, que seguem o cristianismo, eles têm igreja, eles têm templo, eles têm endereço para se reunir. Em Atos não tem isso, era uma coisa espontânea, livre. Era realmente se vivendo a graça de Deus. A graça é isso, a graça ela não tem regra humana. A graça ela não tem local, ela não tem coisas materiais importantes. Mas a graça é a vida na presença de Deus em todo o tempo, todo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês e 12 meses ao ano. Isso é a graça. Não é um domingo. Você aí já pronto, aí já transformou em religião. Então, nós vemos que nós conhecemos grandes religiões como, né, islamismo, espiritismo, catolicismo, e tantos ismos, confucionismo, shintoísmo, tantos ismos que tem, e infelizmente os cristãos modernos tornaram a doutrina de Cristo em mais um ismo, que inventaram esse tal desse cristianismo. Jesus, para mim, na minha ótica, Jesus não ensinou cristianismo. Tá? Ele falou, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ele disse. Mas ele não falou, vão e ensinem o cristianismo. Não tem lugar nenhum no Novo Testamento falando isso. E nem muito menos falando de religião. Mas, infelizmente, os cristãos modernos conseguiram rebaixar a graça de Deus, o Evangelho de Cristo, a mais um ismo. E isso aí modificou muito, então muito ensinamento errado, muita heresia. E é uma coisa que eu acho incrível, incrível. Eu fico muito admirado porque todo domingo os evangélicos pegam a Bíblia e vão para as suas igrejas. Né? Olha só como é que mudou. A igreja na Bíblia, nas cartas de Paulo, ela é chamada Igreja de Deus, Igreja de Cristo. Igreja, só isso. Não há nenhuma preocupação em colocar um nome nessa igreja. Fala na igreja de Antioquia, a igreja de Jerusalém, as cidades. A igreja estava lá naquelas cidades. O que é a igreja? São as pessoas, né? Os eleitos de Deus, os que vivem na graça de Deus. Esses constituem a igreja. E nós vemos que hoje, todo domingo, né? Aí cada um pega a Bíblia e vai. Mas eu não entendo, eles dizem que acreditam na Bíblia, que ensinam a Bíblia, mas, incrivelmente, não conhecem a Bíblia, não sabem dos assuntos da Bíblia. Uma grande maioria dos evangélicos nunca leram a Bíblia toda. Aí eu te pergunto, como é que pode isso? Como que alguém pode falar que acredita na Bíblia Sagrada e ele não se interessa em ler, em conhecer, em pesquisar, analisar, comparar? Vai lá na igreja com a Bíblia na mão, aí lá tem um pastor, toda a igreja evangélica tem isso, não adianta, não tem diferença. Tem diferença lá de uma igreja mais moderna, uma mais antiga, uma histórica, tradicional, pentecostal, mas não adianta. Todas elas têm as mesmas doutrinas, os mesmos rituais,
Você chega lá, tem um pastor na frente da igreja que não tem isso na Bíblia, não foi ensinado isso nem pelos apóstolos, nem por Cristo. Tem um líder, porque ele falou, o único líder é ele, é o mestre, é Jesus Cristo. Aliás, Paulo fala na primeira carta a Timóteo, né? Capítulo 2, verso 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mas os evangélicos colocaram mais alguém aí. Agora tem esse belo desse pastor lá na frente, que é um homem que tem privilégios, que tem o domínio, né, que subjuga o povo, que é honrado, recebe honrarias, que é respeitado. Tudo na igreja gira em torno desse pastor. Pastor, porque escolher esse nome aí, alguns são bispos, agora já está inventando essa besteira de apóstolo. Mas é tudo a mesma coisa, é para mandar e dominar o povo de Deus e se aproveitar e se dar bem, não é? Isso é o cristianismo que inventaram, né? Que as igrejas evangélicas ensinam. Não tem nada a ver com a graça de Deus que Jesus trouxe para nós, para a nossa vida, né? Então, muito triste isso, muito triste. A pessoa pega a Bíblia, vai lá na igreja e aí tem uns até que falam, eu vou lá, eu quero ver Deus falar. Meu pai do céu, que coisa absurda. Para a pessoa ver Deus falar, ele tem que ir numa igreja, num domingo. Por que Deus vai falar? Porque é o pastor que vai pregar. E ele diz amém, está tudo certo, volta para casa, joga a Bíblia no canto, diz que está abençoado, né? Porque hoje Deus falou comigo. Mas espera aí, quer dizer que esse cristianismo ensina que Deus fala com a pessoa somente no culto de domingo. Deus não fala no dia a dia. Deus não fala na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração. A graça está bem claro quando Paulo fala na carta aos Gálatas, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é vida cristã verdadeira na presença de Deus, vivendo com Jesus, na alma, no coração. Cristo vive em mim, eu preciso mais de quê? Eu preciso ir aonde? Eu preciso ouvir quem? Não preciso de nenhum líder, de nenhuma diretoria de igreja para me fazer desviar da graça de Deus, porque é isso que essas igrejas fazem. Implantam um cristianismo extra-bíblico, né? Totalmente fora da Bíblia, e ensinam, na verdade, doutrina de homens, ensinam o povo de Deus a andar na carne, não é? E aí a Bíblia se torna um adereço, um enfeito. Só a pessoa sai com a Bíblia, eu sou evangélico, aí vai lá com a Bíblia lá, mas não leva a sério, não conhece Bíblia, não conhece a graça de Deus, não conhece nada, né? Nem se preocupa de ler as Escrituras. Então, meu querido, é isso aí, essa é a nossa meditação, porque eu não sigo cristianismo nenhum. Graças a Deus nós somos participantes da graça de Deus, a graça que veio por Jesus, a graça que foi revelada ao apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 2, que ele prega que ele interpreta como, ele explica como o evangelho da incircuncisão, a graça, né? Evangelho da incircuncisão, porque o evangelho da circuncisão foi dado a Pedro, para pregar para os judeus, e Paulo, o da incircuncisão, pregando para os gentios. Somos nós não somos judeus. E as igrejas evangélicas têm muita prática judaica, né? Eles dão muita importância para muitas coisas do antigo pacto, e ficam vivendo debaixo de lei, debaixo de regra, e tem igreja até que evangélica leva até o nome da graça lá no seu nome, lá, mas quando você vai ver, é doutrina de homens. Não tem nada da graça ali. Por quê? Porque não tiveram essa revelação da graça como Paulo teve, né? E como a doutrina revelada a Paulo nas suas cartas, nas suas epístolas, nos mostra e nos ensina. Que Deus nos abençoe a todos e que vivamos em paz na graça de Deus. Amém.